Como deve ser a prática das reuniões da Assembleia. Sétima parte. Comentários de Mari Persona. Nos anos 80, nós passamos pela epidemia, né? Não era nem epidemia na época, mas foi a AIDS. Quando a AIDS começou nos anos 80. E havia no nosso meio, no começo a gente não sabia, né, que havia no nosso meio, mas depois teve até uma irmã que pegou, ela já estava com AIDS, que ela pegou do namorado antes de se converter. Essa irmã faleceu ainda antes de descobrirem remédio para AIDS. Porque quando surgiu a AIDS, ninguém sabia o que era aquilo, como é que pegava. Não é que nem hoje, que tem tanta informação, né? Não existia tanta informação. A ciência, nos anos 80, estava muito longe do que é hoje. Muito longe. Tanto é que o Luiz e a Vika, o nenê deles pegou AIDS. E a Vika estava grávida, e por causa daquele negócio de sangue, né, quando o marido tem o mesmo sangue da esposa, ou não sei como é que é o negócio, ela precisou, durante a gravidez, receber transfusões de sangue no feto. Então enfiavam uma agulha na barriga dela e punha sangue no feto, né, para o feto não morrer por causa da incompatibilidade do sangue do casal. E isso antes de saber que existia AIDS, nenhum sangue era testado, e doações de sangue também, ninguém testava para o cara ver se o cara quer doar sangue. Então, quando nasceu o bebê, aí o bebê nasceu e ficava doente, e nada de ficar bom, e sofrendo o menino. Daí no fim foram fazer exame e estava com AIDS o menino. Graças a Deus ela não pegou AIDS, né? A Vika não pegou. Mas aí ficou aquela questão, e agora? Como é que pega isso? Sabiam que era pelo sangue, mas não sabiam se era pelo espirro, pela saliva, pela qualquer outra coisa, porque se pegava pelo sêmen masculino também, né? Vai que qualquer tipo de fluido do corpo, suor ou qualquer coisa assim, pudesse transmitir. Então nós chegamos a fazer em Limeira, durante um período, usar copinhos individuais na ceia. Não era bom, a gente não gostava, porque não sentia que era a maneira que devia ser, né? Mas durante um tempo nós fizemos aquilo, porque não sabia. E a irmã que vinha lá do sul, que tinha AIDS, ela vinha, ficava na minha casa, inclusive, e participava da ceia. Ela participava sempre por último. Aliás, não sei se era por último ou com um cálice separado. Era um separado para ela, né? Porque ela não podia também pegar por último, porque o aidético ele é mais suscetível a pegar doenças. Então você não podia dar para um aidético um cálice que passou por 80 bocas, carregado de germes, e vai afetar o sistema dela que não tem resistência. Oi? Ah, então. Então era isso, Então, cada situação o senhor entende, né? Teve um irmão nos Estados Unidos, eu até discuti com ele, porque ele quis falar assim, não, isso é falta de fé, não sei o quê, porque tem que todo mundo tomar o mesmo cálice e tal. Eu falei, então você não vai discutir com a pessoa, né? Então tem que se adaptar. Essas coisas, o senhor permite essas coisas para nos provar, e aí nós vamos aprendendo cada vez mais, né? A gente não sabe tudo ainda. Ensino para criança, normalmente as assembleias que têm crianças, né, fazem uma escola dominical. Em Limeira nós já tivemos várias escolas dominicais diferentes. Numa época, um irmão dava uma lição no salão, então todo mundo escutava, e os jovens maiorzinhos também escutavam, os adolescentes ouviam, né, aquele estudo que era mais voltado para adolescentes, para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E os pequenininhos iam para o fundo, para uma outra sala, e irmãs ou irmãos contavam historinhas para eles. Mais evangelístico, mais um caráter evangelístico. Depois chega uma época em que já não tinha mais adolescentes, daí só tinha os pequenininhos no fundo. Nós decidimos fazer naquele momento um estudo bíblico. Depois já teve mais adolescente, mas aí esses adolescentes tiveram que participar do estudo bíblico. Então cada assembleia vai adaptando. Já chegamos a ter 3 classes. Uma de jovens no salão, uma de médios numa sala lá no fundo, e outra de pequenininhos para ficar pintando desenho, né? Porque os médios
já entendiam, eram alfabetizados. Então podiam ler a Bíblia, versículos e tal. Então, agora é importante ter, viu? Porque a criança precisa sentir que ela está sendo lembrada também. Então deve ter um tempo, ou antes ou depois da reunião principal, para que elas possam. A gente costuma pedir para as crianças, os pais, né? Ajudarem elas em casa a decorar um versículo. Daí elas falam o versículo na reunião. Às vezes tem até algum prêmio que você pode dar para as crianças, um chaveirinho, uma coisinha para um agrado qualquer. Então tem que fazer um momento lúdico que elas se sintam valorizadas ali, para elas não ficarem achando que a assembleia é um lugar chato que você vai lá para ouvir os irmãos falar uma coisa que você não entende nada e não dá para brincar, não dá para fazer nada. Então tem que criar um momento que elas queiram ir também. Eu quero ir na reunião, porque vai ter escolinha dominical. Tem muito material, viu, irmãos? Tem muito. Só não façam fantoche com Zé Gordinho. O Alemão lembra da história, né? O Alemão lembra. Eu costumava brincar em casa com meus filhos, daí eu comecei a levar, peguei uma meia e fiz um fantoche com a mão dentro, costurei uns botões assim para parecer olho e tal, né? Era o Zé Gordinho. Então ele contava historinhas, eu fazia dublagem aqui, como é que chama aquele cara que fala, né? Na boca do... mímica, né? Que chama? Eu fazia isso então com o Zé Gordinho. Só que o meu jeito é sempre bastante humorístico, né? E acabou indo pro lado até desrespeitoso algumas vezes, o Zé Gordinho lá contando história da Bíblia. E eu até me lembro que uma vez eu estava contando a história de Jonas no ventre da baleia. Mas isso na boca do Zé Gordinho me pareceu estranho também, porque era uma coisa muito solene. Jonas no ventre da baleia, que era o Senhor Jesus na morte, né? O Senhor Jesus na morte, no lugar de morte. Mas aí, no fim, até veio um irmão falar comigo, né? Mas quando ele falou comigo, eu até fiquei chateado, porque já tinham falado com todo mundo, menos comigo. Então, esse é um ponto importante também, irmãos. Quando tiver, esse é 18, Mateus 18. Quando você tem que falar alguma coisa para um irmão, chamar a atenção de um irmão, de alguma coisa que ele não está fazendo corretamente, vá a esse irmão e fale com ele. Isso é muito importante, é um princípio bíblico, porque a sensação que tem você saber que todo mundo estava vendo, todo mundo estava enxergando, menos eu, né? E de repente eu descubro que estava todo mundo enxergando e falando, né, por trás, tudo, foi uma sensação muito desagradável. Então, aprendam isso. Nunca conversem, fofoquem entre os irmãos o problema de um que não está agindo corretamente. Porque ele pode não estar enxergando, ele não está vendo, não é? Então, se perceber alguma coisa, vai você e conversa com essa pessoa. Se ele não aceitar, aí traz mais um. Como fala lá em Mateus, né? Se ele não aceitar ainda, aí sim, leva para a igreja. Aí leva para a assembleia. E qualquer assunto que seja. Tem uma irmã que ela vem com a saia que aparece tudo. De vez em quando alguém me manda alguma mensagem, né? De alguma assembleia. Mário, tem uma irmã aqui que ela vem na reunião, mas vem seminua e não sei o quê. Eu falei assim, fala com o marido dela. Não é comigo que você tem que falar. É com o marido dela. Porque você fala comigo, você fala com o outro, você fala com o outro, você fala com o outro, com o outro. Todo mundo vai ficar prestando atenção e não resolve o problema. Então, se você viu isso, vá falar com a pessoa responsável. Se você é uma irmã, fale com aquela irmã. Se você é um irmão, você tem que falar com o marido dela, ou com o pai dela, ou com alguém próximo dela. Mas, claro, não cabe ao homem exortar as mulheres. As irmãs, principalmente as mais jovens. Muito cuidado com isso. Eu, quando recebo muitos pedidos de aconselhamento, mulher que está com problema com o marido, não sei o quê, eu passo para uma irmã mais velha a coisa. Eu falo, não vou me meter nisso não, porque isso é fria, né?
Isso é fria. Muitos casos nos Estados Unidos tem isso, aqui no Brasil também, muitos casos de adultério de pastores acontece porque o pastor está lá na igreja, tem a salinha, o escritório dele, chega a irmã desesperada, porque o marido arrumou outra, vem aqui, irmã, vem na minha salinha aqui. Aí ele lá dá um aconselhamento para ela, daqui a pouco eles estão apaixonados e estão se pegando na salinha. Então, muito cuidado com esse auxílio, assim. Agora, uma coisa é certa, percebeu alguma coisa, fale diretamente com a pessoa. Ah, mas se ele não gostar? Aí você vai você vai chamar mais outro e vai falar com a igreja. Vai falar com a assembleia. Mas não crie rede de, como é que chama aquele negócio? Rádio peão. Não crie uma rádio peão que só o irmão com problema não consegue sintonizar. Porque ele está meio fora de sintonia, ele é meio bobão, ele não está percebendo. Não. Trate o assunto com ele, porque é uma decepção muito grande quando você descobre que todos estavam falando disso, ou da roupa curta, ou do decote, ou de alguma coisa que estava fazendo, e só você que não estava sabendo. Normalmente eu falo meio na cara, então não tenho muito problema de conversar com outros do assunto, né? Então tome esse cuidado, sabe? Porque é muito desagradável. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.